Boa noite a todos, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pela participação em mais uma live conosco. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ter um bate-papo bem legal com dois convidados, o Dr. Argeu e o professor Dr. Fernando Baldi. Tá? Espero que vocês gostem. As lives são feitas para vocês. Então, é com muito carinho que a gente prepara e espera a participação de cada um aqui conosco, tá? Eu só queria antes de... Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, quem quiser pegar um chazinho, um chimarrão, um café, dá tempo. Dá tempo de compartilhar a live, clica aí embaixo nessa setinha, compartilhe com seus amigos, tá? Participar conosco nessa live. E enquanto isso eu vou ter que agradecer, ó, recebi um chá, uma pessoa que mandou, porque falou assim, já que você não é chique igual sua colega Letícia, que às vezes faz as lives, que ela tem uma blusa toda bonitona da NCP de manga, já que eu não tenho, né, não tô nesse nível ainda, então eu recebi um chazinho aqui, obrigada, viu, pra quem mandou o chazinho, pra me aquecer, já que eu não tenho essa blusa bonita igual a minha colega Letícia, tá? Muito bom, muito bem, muito gostoso o chá. Hoje a nossa conversa, o nosso tema hoje é sobre a formação de lotes de manejo e grupos contemporâneos. Um assunto bem interessante e importante, tá? Então, conforme nós formos fazendo a live, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas. Se nós não conseguirmos responder todas aqui ao vivo, nós vamos entrar em contato depois com cada pessoa e mandar as respostas, tá? Então vocês ficam bem à vontade a perguntar, não vamos levar dúvida, tá? Quem quiser ainda dá tempo, tem uns minutinhos para o pessoal ir compartilhando a live. É só clicar na setinha aí embaixo, tá? Compartilhe com seus amigos, tá bom? Dois feras aqui hoje, Dr. Ageu, professor Dr. Fernando, tá? E daqui a pouco eu já vi que o Fernando e o Ageu já pediram, né? Bom, eu vou me apresentar. Meu nome é Lilian, eu sou médica veterinária e faço parte da equipe da NCP, tá bom? Em nome da diretoria e do nosso presidente, professor Raizildo Lobo, nós queremos agradecer a participação de todos vocês, tá? Para essa conversa, é um bate-papo, é uma coisa descontraída, é para ser nada formal, tá? É uma troca de informação, então fiquem muito à vontade. Eu vou, eu vou apresentar, apesar desse nosso convidado dispensar apresentações, né? Uma pessoa muito conhecida de todos, não só pela pessoa, mas pela competência como profissional. O nosso diretor técnico, o Dr. Ageu Silveira, tá? Eu vou chamá-lo aqui na nossa live, que nós vamos conversar um pouquinho com ele. Eu vou te convidar, Ageu. Estou te esperando entrar, Ageu. Oi, Oi, Ageu. oi Tudo pessoal, bem? tudo? Tudo bem. Frio por aí? Tá tudo tranquilo. Não, aqui tá entrando as frentes frias, né? Mas tá bom. Chuva passa longe de Ribeirão Preto. Mas vamos lá. Primeiramente, muito obrigada, doutora Gil, por aceitar o nosso convite, por participar aqui conosco, tá? Dividir um pouco do seu conhecimento, da sua experiência toda que tem em campo e tem ajudado todos os nossos criadores. E quando nós anunciamos a live, surgiram várias perguntas. Então, vamos tentar filtrar um pouquinho, talvez o pessoal faça algumas outras, que a gente vai respondendo conforme for possível. E então a gente pode começar com uma primeira pergunta para você aqui, doutora Gil, sobre como o nosso tema são os lotes de manejo de grupos contemporâneos.
Poderia explicar para a gente o que são os lotes de manejo, os grupos contemporâneos e quais as diferenças entre eles, por favor? Isso é uma pergunta importante, porque aí o coração do programa está em cima da formatação dos lotes, né? E isso parece ser uma coisa simples, mas há dúvidas entre criadores e há dúvidas principalmente entre geneticistas, por incrível que pareça, tá? Existem geneticistas que têm dúvidas do que são um grupo de contemporâneo e o que são os grupos de manejo. Vamos lá. O grupo de contemporâneo são animais machos ou fêmeas nascidos no trimestre dentro de uma determinada fazenda. Por exemplo, quando você tem a base, metade é mais ou menos metade macho, metade fêmea. Então, é avaliado no seu grupo. Depois, os trimestres, janeiro, fevereiro e março, um grupo. Abril, maio, junho, outro grupo. Julho, agosto, setembro, outro grupo. Outubro, novembro e dezembro, outro grupo. Então, esses grupos são determinados pelos programas de avaliação genética. Se você mandar seus dados sem nenhuma informação, eles vão ser quebrados pelos grupos de contemporâneo. Tá? Então, grupo de contemporâneo são lotes trimestrais determinados pelos pesquisadores. Tá? E o que são os grupos de manejo? São os lotes das fazendas. E aí, existe uma situação hoje que eu acho que é onde existe grande problema na formação das informações. Por quê? Se você pegar e ler na íntegra, é cada lotinho que tem dentro da fazenda. Tá? Então, na íntegra, quem lê a literatura oficial cada lote é um grupo, é um lote de manejo. No entanto, tem uma grande pegadinha aí. A primeira delas, com o evento das IATF, os lotes não ficam mais na grande maioria das fazendas do Brasil. Começa com 100 vacas, ou 50, ou 200. Dali 28 dias, algumas são prenha, outras não. Formam-se novos lotes. Então, não há uma manutenção, na grande maioria das fazendas, do lote original. Né? E vai se quebrando lotes. E qual que é o conceito que eu uso? Né? É o conceito de oportunidades. É um outro conceito. Se você tem animais que mesmo fisicamente não estão juntos, mas recebem oportunidades muito parecidas, é melhor agrupar e informar nesses grupos de manejo maiores. Né? Um dos grandes inimigos que os programas têm são os grupos pequenos. Né? Grupo de manejo pequeno é um dos grandes problemas que tem nos programas. Então, para mim, que isso daí é uma questão muito importante, porque se você olha na literatura, está escrito lá. É o lote. Né? No entanto, quando você vai na prática da fazenda com as IATF, esses lotes estão sendo quebrados o tempo todo. Então, de vez da gente pegar e informar o lote, a gente informa os animais que têm a mesma oportunidade. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que está de fundamental importância para que a gente tenha grupos consistentes. É muito pertinente o seu comentário. Realmente parece um assunto tão básico, mas a gente recebe várias perguntas, né? Qual o impacto? O que é um lote de contemporâneo? O que é um grupo de contemporâneo? O que são os lotes de manejo? Então, assim, é interessante que a gente também fale um pouquinho. Qual que é a diferença entre os dois, doutora Gil? Um é formado pelo criador, o outro é formado pelo geneticista. Né? Veja um exemplo aqui, ó, tá? Que acontece em muitas situações quando você leva o termo lote ao pé da letra. Você tem uma invernada, vamos chamar essa invernada número 5, 40 vacas paridas. E você nomeia o grupo de manejo da invernada 5 aquelas 40 vacas paridas. Né? Só que daquelas 40 vacas paridas, 20 são paridas de macho e 20 de fêmea. Então, um programa onde o criador enxergou um grupo, o programa enxerga 2, porque as fêmeas são separadas dos machos. E se a gente tiver, nesses 20 machos,
17 deles nascidos em setembro e 3 em outubro, o programa vai quebrar esses dois grupos de macho, porque lembra dos grupos contemporâneos? Julho, agosto, setembro, um grupo, outubro, novembro e dezembro, outro grupo. Então, para onde o criador, aquela fazenda, chama de grupo de manejo 5, o programa achou 3 ou 4 grupos, sendo que num dos grupos ficaram 3 animais. Tá? Então, esse é uma coisa importante. E olha o que acontece quando eu tenho um grupo pequeno. Tá? Vamos imaginar que a média dos 20 animais fosse 200 quilos ajustados. Tá? Quem fosse acima dos 200 positivo, quem fosse abaixo dos 200 negativo. Então, por exemplo, 210, em tese, mais 10. Né? 220 mais 20, 190 menos 10, 180 menos 20, e o 200 seria a média do grupo, o zero. Sob a ótica da DEC. Só que eu peguei 3 animais que nasceram em outubro ali, e o programa quebrou o grupo em grupos de contemporâneo e ficaram 3 animais. E esses animais pesavam 2 deles 150 quilos e um 190. A média desses 3 animais são 170 quilos. Esse animal de 190 quilos ajustado, que no grupo grande seria menos 10, ele passa a ser mais 20. Então, esse grupo pequeno é um dos programas de melhoramento genético. E a resolução desses grupos são da conceito de oportunidade. Então, muitas vezes é melhor sacrificar do animal não necessariamente do mesmo lote, mas você formar grupos maiores. Quando que não pode juntar? Quando você tem um lote muito diferente do outro. Um lote recebendo gripe, outro não, um lote na cocheira, outro não, aí não dá para juntar. Mas quando tem as oportunidades parecidas, é melhor você formar um lote grande do que você trabalhar com os lotinhos pequenos. Né? Muitas vezes a gente pega as mesmas informações e os resultados são diferentes nos programas em função do conceito de formação dos lotes de manejo. Esse é um assunto que deveria ser muito debatido. Eu sei que os teóricos vão querer parar de IATF para manter o grupo, né? Na teoria, não pode mexer no grupo, então tem que fazer IATF, largar a vaca vazia junto e tal. Mas na prática, 99% das fazendas está sendo mudado os lotes e a gente tem que achar uma maneira não prejudicial de separar. Outra coisa, quem faz precocinha, os animais de precocinha têm que ser formado grupos especiais para eles. Eu fui numa fazenda onde as precocinhas são manejadas junto com os de gado. No entanto, mesmo que elas estejam no mesmo ambiente das vacas, elas têm que ser informadas em grupos só delas. Bom comentar da precocinha, porque era um comentário que eu ia fazer, que tinha me perguntado, inclusive um criador de gado faz 2 dias com essa relação da precocinha. E tem uma outra pergunta aqui, que é do Nelore Marca 11. E quando os nascimentos da fazenda, Gil, começam em novembro, o programa enxerga um grupo bimestral ou consegue unir os nascimentos de janeiro? Não consegue. Não consegue porque o programa, outubro, novembro e dezembro entra num grupo de contemporâneo, janeiro, fevereiro e março entra no outro. Mesmo que a fazenda informar num grupo só, o programa quebra em 2. Porque na avaliação genética, acho que todos os programas trabalham com grupos contemporâneos trimestrais. E esse trimestral por data de calendário, e não trimestral da fazenda. Né? Tipo, se uma fazenda tem lá fevereiro, novembro, dezembro e janeiro, é um trimestre, então daria um grupo de contemporâneo, não pelas datas. Tá? Então, nesse caso, quebraria em 2. Tá. A gente pode falar um pouquinho, doutora Gil, com relação a quais os objetivos, os ganhos de se formar os lotes de manejo e os grupos contemporâneos no rebanho do criador? São da maior importância, né? A gente falou aqui, quanto maior o grupo, mais consistente a análise. Né? Quando às vezes, você encontra produtores muito bravos com as avaliações, e não raras vezes a gente vai lá e acha que esse animal foi avaliado num grupo pequeno.
Isso aí é interessante que na década de 80, tá? Veio um pesquisador alemão e analisando os dados da CFM, então você vê que é um negócio antigo, e ele disse, olha, a CFM tem muitos grupos pequenos, né? E os ingleses ficaram muito bravos na época, falaram, olha, vai em todas as fazendas da CFM e se você acha um lotinho de 5, 10 animais igual você está falando. Não existe. E aí ele mostrou que quando quebra os grupos contemporâneos, estava gerando os lotinhos pequenos. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque a qualidade da informação vem da formação correta dos lotes de manejo e de contemporâneo. Pra você ter uma ideia, a gente tem situações, nós mandamos os mesmos dados, as mesmas pesagens, dos mesmos indivíduos, as mesmas datas, com resultados diferentes, em função da interpretação do que é um lote de manejo de cada programa. Tá? Então a gente duplica a pesagem e envia, mas cada um lê de um jeito. Né? E aí vem toda a consistência de dados, porque quando você faz grupinhos pequenos e quebra nos grupos de contemporâneo, muitas vezes você fica com grupos muito pequenos e aparecem animais ou superavaliados ou subavaliados, que não é interessante. Eu ia até comentar, que está surgindo outras perguntas, mas assim, é uma coisa bem interessante, Ageu. Eu estava lendo sobre o impacto da necessidade da formação de lotes de manejo até no bem-estar animal no momento de carregar os animais para abate. O impacto que dá nos animais. É um assunto à parte, mas é uma coisa bem interessante. Quem quiser colocar no Google, é um estudo recente que eu vi, para você ver a importância dessa formação dos lotes contemporâneos, que a gente tenha isso nas propriedades. Né? Mas vamos seguir aqui, ó, que tem mais duas perguntas do Júnior Craco. Depois da desmama, forma novos grupos contemporâneos ou precisa informar ao programa de melhoramento o grupo de nascimento? Não, pode formar novos grupos. Né? Você pode ter grupos até a desmama e novos grupos depois da desmama. O que é o ideal? Tá? As precocinhas, aquelas que pariram 2 anos, elas, independente do manejo da fazenda, o ideal é que o manejo separado. Mas, independente do manejo da fazenda, elas devem ser informadas em grupos só delas. As vacas de primeira cria, de 3 anos, também, aonde tem essa categoria, deve ser informada em grupo delas. E as vacas de segunda cria em diante, aí entram nos grupos comuns. Né? Quanto maior o grupo que você conseguir formar na fazenda, maior a consistência da informação. Né? Se você olhar ao longo da vida, assim, os animais que a gente colocou, as DEPs eram muito fidedignas. Raríssimos animais iam para a central com um indicativo de DEP e depois o número mudava muito. E aonde que estava essa sustentabilidade? Na formação de grupos grandes. Então, a gente sempre trabalhou formando grupos de competição grandes, né? Mesmo que, muitas vezes, fisicamente, não ser possível manter 300, 400 animais no mesmo grupo, mas quando tem esse grupo forte, ele gera uma DEF fidedigna. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, doutora Gil, do Nelore Marca 11, novamente. Em caso de grupos pequenos, que você já havia comentado, é válido unir em um só grupo as primíparas de 36 meses com as multíparas ou causa muita distorção? Não, aí sim. Aí sim, se o grupo é pequeno. Mas o grupo pequeno, eu acho que a melhor solução que a gente tem é fazer genoma nele. Tá? Porque às vezes você tem poucos nascimentos na fazenda. Né? Você tem produtores que têm poucos nascimentos. Então é impossível ele fazer grupos grandes. Né? Nesse caso, a melhor solução é incorporar a genômica para melhorar a qualidade da avaliação. Quem tem número de nascimentos pequeno, a genômica é um ótimo instrumento porque melhora a consistência das DEPs. Né? Então, algum erro que tiver de formação de grupo, não é nem erro devido ao grupo ser pequeno, se você incorpora a genômica, você, de alguma forma, você melhora a consistência da DEP. Então,
Quando é impossível fazer grupos maiores, por razões até de número de nações aqui na fazenda, a genômica é um ótimo instrumento de correção. Tem mais uma pergunta, deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo achar. Que ele pergunta quantos animais seria o ideal para se formar um lote, pensando na qualidade da avaliação? O mínimo é 15 animais. Né? O lote mínimo é 15 animais. Agora, o lote ideal é quanto maior for ele, mais consistência, porque o animal leva diferencial do grupo. Né? E quando o lote é pequeno, né, às vezes tem poucos animais, tem um animal muito diferente, ele leva um diferencial muito grande. Quando tem muitos, tem gente próximo dele e fica muito mais equilibrado. Então, esse assunto de grupo de manejo, para mim, é um assunto da maior importância, né? Porque quando a informação vem errada, por mais que o programa tenha tecnologia, por mais que o programa conheça, né, continua, de alguma forma, o erro não sai totalmente da avaliação. Então, esse é um assunto bem importante. E eu sei que tem uma parte polêmica, né, porque na literatura, lote é os animais que estão na mesma invernada. Né? Então, o prejuízo do lote pequeno é muito maior do que você trabalhar com o conceito de oportunidade. A gente vê algumas vezes nós recebendo informação e a pessoa às vezes não presta atenção, ou sem querer, né, manda uma informação numa pesagem num lote de manejo, numa outra pesagem com outro lote, e assim, não tem um cuidado, né, talvez justamente pela falta de conhecimento da importância e o impacto que isso pode gerar nos resultados, né, doutora Gil? Exatamente, né? Existem muitos erros, né, que é por desinformação, e esse assunto é tão importante que não é as fazendas, né? Tem geneticistas, e eu conheço muitos, que têm dificuldade de entender o conceito de lote manejo, né? Para você ver o grau de dificuldades que a gente tem. Né? Tem situações que os programas não conseguem entender a importância do lote manejo. Como os caras não abrem os grupos lá para você ver, eles afirmam coisas que você não tem como discutir com eles. Mas você olha nas análises, você vê que claramente eles estão tendo dificuldade com os grupos. Tem o pessoal te dando uma boa noite aqui, doutora Gil, prazer te ouvir. Acho que você está arrumando uns fãs aí, hein, doutora Gil? Compartilhando com experiência aí. Nós temos ainda o professor doutor Fernando Baldi. Tem mais uma pergunta antes de nós encerrarmos. Então, o número de animais no lote de manejo impacta em quantos por cento na acurácia? Qual o intervalo? Isso daí é complicado, porque a acurácia, ela depende de uma série de componentes, né? Se tem genômica, quantos animais que tem genômica, quantos partos a mãe tem, quantos filhos, quantos irmãos tem, quantos filhos tem aquela mãe, quantos filhos... Então, esse cálculo tem muitas variáveis nele, né? O que a gente tem com certeza não é nem o aumento de acurácia, mas quanto que aquela DEP é fiel. Né? Isso a gente sabe do trabalho que quanto maior o grupo de manejo, mais fiel é aquele número. Mais digna a informação, né? E tem uma questão que é os erros na avaliação genética. Tá? Esses erros eles podem ser intencionais ou não. Tá? Qual que é um erro não intencional? Eu vou lá e aumento 100 quilos o peso do bezerro para beneficiar o touro A, B ou C. Ok. Seria um erro intencional. Tá? Uhum. O erro não intencional é quando eu, de alguma forma, eu altero o valor genético de um animal, mesmo eu não estando pensando em fazer aquilo, que é o que acontece quando a gente forma lotes de manejo errado. Né? Então, o erro, e para o animal, ele está fraudado do mesmo jeito. Né? A gente sempre costuma brincar que é assim, ó, um é crime doloso, o outro é culposo. Né? Um cara teve intenção de matar, no outro não, mas matou. Né? Então, assim, de qualquer forma, ele matou.
é a mesma coisa do erro da formação de grupo de manejo. Tem o crime doloso ou culposo. Teve o que o cara teve intenção de fraudar, que eu acredito que no melhoramento genético isso nem existe. Mas esse erro não intencional é muito importante a gente estar trabalhando e fazer quantas lives precisarem para a gente melhorar. Porque aquele conceito do lotinho, ele leva erros, o Fernando acho que vai falar alguma coisa, ele leva erros importantes na avaliação genética. Né? Se você pegar os seus 3 melhores animais, você der um lotinho deles, você penaliza eles, e se você pegar os 3 piores e você der um lote, você beneficia alguém. Muito feliz no seu comentário, doutora Gil, porque eu tenho uma pergunta bem nesse sentido para o professor Fernando, que ele vai entrar daqui a pouco na nossa live, que é uma ideia bem errônea, né? A pessoa que acha que vai informar só até os bons, né? Ou deixar os ruins, enfim, qual é o impacto, achando que isso ele está tirando uma vantagem disso, né? Então, muito, muito feliz seu comentário aí, e é uma coisa que o Fernando vem para complementar depois também. Porque, assim, não, sem responder a pergunta do Fernando, né, a avaliação não é por média, né? Tipo, a fazenda A desmama 240 quilos e a fazenda B desmama com 200, então a fazenda A tem a DEP melhor. Não, é diferença entre animais. Então, se a média é 200, quem está acima da média... Agora, o que acontece? Vamos imaginar que uma fazenda, os animais nasceram de 150 a 250 quilos. Então, tem um animal que é mais 50 e o outro que é menos 50, para peso. Né? Na hora que a fazenda vai lá e tira todos os animais até 180 quilos e não informa, a média do lote sobe. Só que a diferença entre os animais diminui. Então, a média do lote de peso da fazenda, sim, mas a diferença dos animais diminui. Ou seja, ela está punindo a sua ponta. Né? Quem não informa os seus animais ruins, só uma pessoa é prejudicada, ela mesma. Né? E muitas vezes o cara fala, nem vou mandar esse terreno ruim aqui, porque vai atrapalhar a minha média. Né? A média só existe para a fazenda e para a gente para calcular, mas a DEP não leva em consideração que a fazenda A desmama com 200 e a fazenda B com 220, né? Ela só usa essa média para saber quem está acima e quem está abaixo. Então, quando uma fazenda tira os bezerros ruins, o único prejudicado é ela mesma. Né? Ela está prejudicando os seus animais melhores. Estou vendo aqui que várias pessoas estão compartilhando da minha opinião, que um esclarecimento muito bom, né? Pessoal, agradecendo por você estar compartilhando seus conhecimentos, o seu vasto conhecimento, né, doutora Gil, no campo aí de tanto tempo. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com a doutora Gil, eu falo uma coisa que ele é muito feliz nos exemplos, né? Então, ele sempre traz informações necessárias e explica de forma muito prática. Isso fica muito claro para a compreensão de todos. Então, acho que o pessoal está parabenizando aí, viu, doutora Gil? Obrigado. Tem uma coisa importante que é assim, ó. Quem quer um número para vender um animal, tem várias maneiras de você gerar esse número. Né? Tem várias oportunidades. Quem quer um número para você ter informação, para melhorar o seu rebanho, para você estar no futuro, né? Para você poder pensar em ser vendedor de genética daqui a 5 anos, 10 anos, você precisa zelar muito a sua qualidade da informação. Então, eu quero um número para me vender, porque agora a moda é DEP. Tem 200 jeitos de você fazer DEP. Tá? Se você quer, né, um programa em que a DEP seja confiável, né, e você passa a parte do futuro, a NCP te dá essa condição. Né? A NCP zela, até por ela ser uma associação de criadores e pesquisadores, ter mais de 30 anos de existência. Está aí um número grande, né? Acho que a gente não vai citar ninguém para não dar ciúmeiro, mas os grandes protagonistas do mercado invariavelmente fizeram gado com a NCP. Então, a gente poderia nos socorrer de exemplo de toda a ordem, né? Mas a gente não vai citar ninguém porque seria injusto com os outros, mas tem muitos exemplos de gente competente que fez o seu gado a partir das informações da NCP.
Tem mais uma última pergunta por causa do tempo, né? Acho que muita gente tem questionamentos aí, mas porque tem o Fernando ainda. Fala boa tarde, é o Marcos Cebus. Qual sua opinião, doutora Gil, em utilizar grupos de contemporâneos como efeitos aleatórios, como geralmente é feito em bovinos de leite no exterior? Isso pode auxiliar no problema de grupos pequenos? É possível, aonde você não consegue formar os grupos de manejo por razões, a saída daquela fazenda é ter genômica, né? Bom, para ser sincero, né, a genômica veio, você pode olhar nos leilões aí, daqui a 5 anos ninguém vende um touro mais com valor agregado sem genômica. Pode olhar no dia a dia dos leilões. Lá nos Estados Unidos, não existe a discussão se tem que ter genômica. A raça holandesa está com 3,2 milhões de animais avaliados, no ano 700 mil, e aqui o número de animais genotipados vem crescendo. Nós demoramos aí, acho que uns 5, 6 anos para atingir 12 mil, e daí para 100 mil foi numa velocidade gigante, né? Cada 3 meses a gente recebe um número fantástico de novos animais genotipados. E a genômica pode auxiliar nessas situações. Eu acho que ele é um instrumento que vai ajudar muito a minimizar aqueles criadores que têm lotes pequenos. Uma outra coisa que eu só vou falar aqui para encerrar a minha fala, quem entrou no mercado informando o negócio de intra-rebanho fui eu. Acho que foi a primeira pessoa, muitos anos atrás, falando de intra-rebanho. Do posicionamento do animal dentro do lote. No entanto, hoje me preocupa, né, um pouco, porque tem cara que tem 10 animais que estão anunciando o campeão do inter-rebanho. Né? E não era por esse sentido. Né? A gente tinha lotes de 500 animais, animais de altíssimo valor genético, e ali tinha um ou dois que se destacavam, e aquele animal realmente era importante. No entanto, na hora que eu vejo, com todo respeito, o cara ter 10 animais lá, o grande campeão do intra-rebanho, não é esse o sentido que a gente usava. Né? Então, as análises inter-rebanho são muito importantes, desde que feito com cuidado e com consistência. Muito obrigada, doutora Gil. Agradeço pessoalmente pela disponibilidade, pela oportunidade de estar conversando um pouquinho, aprendendo mais um pouco com você, pelo tempo dispensado aí conosco, como um ouvinte já disse aí, para compartilhar um pouco seus conhecimentos. Eu agradeço, vou continuar assistindo vocês e parabéns aí pela entrevista. Muito obrigada, doutora Gil. Boa noite, até a próxima. Tchau. Bom, é uma pena, né? A doutora Gil tem um vasto conhecimento, muita coisa aí para que nós podíamos perguntar, mas também tem uma pessoa aí que sempre que aparece, muitas perguntas, uma pessoa muito didática, sempre presente nas nossas lives, sempre disponível quando a gente pede também. É o professor doutor Fernando Baldi. Ele é nosso diretor de pesquisa e inovação na NCP, professor da Unesp também, uma pessoa que também dispensa apresentação, todo mundo conhece aí o professor Fernando. E ele vem conversar um pouquinho com a gente, continuando, né, mais um aspecto mais da avaliação genética sobre essa questão dos lotes de manejo e os grupos contemporâneos. Eu vou adicionar o Fernando, porque eu acho que ele já havia pedido. Já te adicionei, Fernando. Boa noite. Boa noite, Lilian. Tudo bem? Boa noite a Tudo todos bem, que estão você? participando da live. Tudo bem? Tudo bem. Seu som está muito bom hoje, viu, professor? Muito obrigada. Não, eu troquei o fone para ajudar no portunhol. Muito obrigada, e além de tudo, pela disponibilidade também de estar aqui mais uma vez conosco.
Professor, continuando assim, esse assunto bem pertinente, quando nós conversamos, né, até um pouquinho antes, eu comentei até com você essa questão, como as pessoas perguntam, eles têm dúvida, né? A gente pode começar e, por favor, né, vai, eu vou perguntando, mas se você, dentro do seu vasto conhecimento, quiser acrescentando, por favor, fique à vontade, claro. Porque as perguntas são muitas, né? Então nós vamos respondendo assim, conforme possível, a gente vai colocando dentro do nosso bate-papo aqui, tá bom? Tá bom. Qual a relação entre o grupo de contemporâneos, conectabilidade dos dados e o resultado da avaliação genética, professor? Bom, boa noite a todos. Logicamente, depois da fala do Argeu, digamos, poderia ter deixado o Argeu falar até às 7 da tarde, viu? Mas, digamos, esse assunto sobre grupo contemporâneo, né, lote de manejo e grupo contemporâneo, como o Argeu comentou, na verdade, é o coração, né, a alma, né, de um programa de melhoramento, é a formação de lote e definição do grupo contemporâneo. Basicamente, como o Argeu já tinha comentado, né, essa questão de definição de grupo contemporâneo, dos lotes de manejo, basicamente determina a forma como vamos comparar os animais dentro do grupo contemporâneo, né, por exemplo, para uma determinada característica. Digamos, a avaliação genética, em realidade, ela é resultado do ranqueamento dos animais dentro dos grupos contemporâneos e entre os grupos contemporâneos, certo? E essa questão, digamos, da definição dos lotes de manejo, correta, né, definição do lote de manejo, correto repasse, né, dessa informação para o programa de melhoramento, determina, digamos, como a gente faz essa comparação, certo? Hoje em dia, digamos, já tivemos várias lives, né, falando sobre avaliação genômica, epigenômica, mas eu diria assim que uma avaliação genética, uma avaliação genômica com lotes de manejo mal informados ou grupos contemporâneos mal definidos, digamos, de nada, embora, né, a informação genômica possa corrigir, né, uma deficiência, né, na formação dos lotes, identificação dos lotes, mas, digamos, é esse mesmo comparativo, digamos, eu querer fazer uma boa cultura de soja utilizando semente não certificada, né? É basicamente a mesma questão. Mas, em realidade, quando a gente fala, né, define o grupo contemporâneo, digamos, lotes de manejo e, posteriormente, os grupos contemporâneos, digamos, primeiro determino como vou comparar os animais dentro do grupo contemporâneo e, além disso, determino como vai ser essa conectabilidade, né? Porque, como o Argeu comentou, um grande problema que tem os grupos contemporâneos pequenos, né, quando a gente maneja os lotes de manejo, ou define os lotes de manejo conforme é definido na literatura, né, a gente pode acabar, né, tendo grupos contemporâneos muito pequenos, né, que isso diminui um pouco a credibilidade de minhas comparações, e além disso determina que eu tenha grupos contemporâneos, digamos, com poucos touros, dentro de grupos pequenos, né, com poucos touros, e logicamente atrapalha, né, ou limita muito a conectabilidade entre os grupos, né, que em realidade a conectabilidade entre os grupos é muito importante, por exemplo, para comparar animais de diferentes grupos contemporâneos, certo? E somente assim, mais um comentário que é importante de por que, digamos, este assunto sobre lote de manejo, grupo contemporâneo, é tão importante em um programa de melhoramento, porque eu sempre falo, até falo nas aulas, né, para os alunos de graduação, que em realidade, quando a gente pensa em um melhorista, né, a gente pensa em um melhorista, uma pessoa, né, um pesquisador ou um técnico, né, que gosta de genética, gosta de estadística, mas na verdade, quando a gente pensa no melhorista, tem que ser uma pessoa que entenda muito bem de produção, né? Porque tem que conhecer, digamos, ter o conhecimento
sou técnico suficiente, né, para entender, digamos, os fatores ambientais e de manejo, né, que afetam essa característica, né? Só lembrando que, por exemplo, no caso das características, se pensamos em características reprodutivas, né, stability ou idade de primeiro parto, que possuem, né, uma heredabilidade baixa, né, uma heredabilidade em torno de 0,15. O que significa isso aí? Que informação me está dando? Significa que, ok, 15% da variação que estou observando é genética, né? Ou seja, significa que o 85% da variação está explicada por efeitos ambientais, né? Ou seja, é muito, quando a gente pensa nessa questão sobre definir lote de manejo, grupo contemporâneo, na verdade, o que a gente tenta fazer é tentar corrigir, né, ou diminuir, ou padronizar, né, essas diferenças ambientais, porque essas diferenças ambientais são muito importantes em definir meu fenótipo, certo? Ou seja, por isso que quando a gente pensa num geneticista, digamos, alguém, digamos, que tem um pé na produção, ou que é responsável, né, ou corresponsável em avaliações genéticas, isso tanto para gado de corte e gado de leite, é muito importante que essa pessoa, né, que é responsável, digamos, por definir, digamos, os grupos contemporâneos, definir um modelo de análise, digamos, entenda muito da produção, conheça muito bem, digamos, as condições de produção, né, das fazendas que participam do programa, para tentar, digamos, diminuir esses vieses, né, ou essas diferenças, digamos, que podem surgir, né, num sumário, e que não são diferenças genéticas, sino que são diferenças que decorrem, digamos, de um ajuste errado dos lotes de manejo, ou uma definição errada do grupo contemporâneo, ou uma definição errada do modelo, né, de análise, né? Porque hoje em dia, digamos, a gente está muito preocupado, né, nas mídias, né, falando sobre avaliação genômica, método single step, né, conflitos de genótipos, etc, né? Mas o mais importante, digamos, é o arroz e feijão, né? Que a gente fala, né, de um arroz e feijão de um programa de melhoramento, conhecer seus lotes de manejo, identificar seus lotes de manejo, definir de forma correta seus grupos contemporâneos, ter um bom controle, né, da informação que chega no programa, né? Porque isso que vocês estavam falando hoje com vocês, com Argel, sobre, por exemplo, identificar muitas vezes erros intencionais ou não intencionais de informação errada, né, dos lotes de manejo, ou seja, que um animal, por exemplo, foi suplementado e esse animal foi informado dentro de um grupo de animais não suplementados, né? Digamos, existem formas, né, ferramentas estadísticas que te permitem identificar esses manejos diferenciais, mas tudo isso, digamos, desde tudo que acontece porteira para dentro, né, que eu chamaria, né, da definição dos lotes, né, e porteira para fora, que seria a definição, né, por parte do melhorista, do grupo contemporâneo, do modelo, tudo isso acaba, né, repercutindo, influenciando na qualidade da avaliação genômica, né, ou avaliação genética. Então, nós podemos dizer, professor Fernando, que os grupos contemporâneos, eles podem corrigir os possíveis tratamentos de preferência? Como que a gente pode identificar isso? Bom, esse é um tema, ou seja, por exemplo, a gente pode, digamos, identificar, né, por exemplo, se na média, por exemplo, do grupo de contemporâneos, né, de meus animais, né, de 200 quilos, tá? E a gente tem, né, um desvio, né, que a gente chama, né, desvio padrão, né, desse grupo contemporâneo, que mede, digamos, a variabilidade média desse grupo contemporâneo de 30 quilos, né? Então, a gente poderia definir que, ok, 70% dos meus dados, né, estão em um intervalo entre 170 a 230 quilos. Mas, a gente tem um animal, né, que pesa 400 quilos, né, nesse grupo contemporâneo. Isso, digamos, por padrão, né, padronização, digamos, estadística, geralmente você utiliza, né, quando você tem uma observação, né, uma medida de peso que está 2 ou 3 desvios, né, acima da média do grupo contemporâneo, essa medida ou essa observação já pode levantar suspeitas, né? Então, por exemplo, se a gente define
a média do grupo é 200 quilos. O desvio padrão, né, fenotípico desse grupo é 30 quilos. Significa que 3 desvios, né, seria um animal, né, um limite máximo, né, de 290 quilos. Tá? E se eu tenho um animal que pesou 400 quilos, significa que esse animal está fora do limite, né, estabelecido. Né? Aí, logicamente, isso o pessoal da NCT entra em contato, né, com esse criador, né, para verificar, porque muitas vezes podem acontecer erros, né, de digitação, né, do lote de manejo, ou esse animal foi apartado, né, do grupo de manejo. Então, fisicamente, né, esse animal fez um tratamento diferencial, mas na planilha, né, da fazenda ficou informado, né, não foi informado, né, que esse animal foi de baixa, né, foi dado de baixa dentro do lote de manejo. Então, existem, digamos, algumas ferramentas estadísticas que nos auxiliam, né, a identificar erros, né, ou erros de tipeio, né, ou informação, digamos, que aparentemente sai, né, do padrão normal esperado, né, para uma medida. Né? Ou muitas vezes pode ser um erro de digitação, né? A pessoa digita, né, em vez de digitar 150, digita mais um zero, dá um valor de 1.500. Então, isso tem um impacto grande, porque, como o Geo comentou, a avaliação é comparativa em relação à média do grupo contemporâneo. Tá? Então, esse animal se a média do grupo era 200 e o peso original dele deveria ser 150, mas ele foi tipeado com 1.500, logicamente, a gente extravasa, né, os limites biológicos esperados. Então, logicamente, a gente tem certo controle, digamos, sobre a informação fenotípica. Né? Ou seja, da mesma forma que é feito um controle, né, de qualidade sobre a informação genômica, a informação fenotípica também recebe esse controle. Então, basicamente, o que utilizamos, digamos, para saber se um valor está dentro ou não, né, do limite biológico é basicamente a média do grupo contemporâneo e a variação da característica. Mas o que acontece? Tem muitas características, né? Por exemplo, características reprodutivas. Por exemplo, a gente pensa, por exemplo, um caso de intervalo entre partos, né? Vamos dar um exemplo bem claro, que muitas vezes tem uma variação natural muito maior, né? Ou características como, por exemplo, o peso, né? Peso adulto da vaca, né? Isso é uma característica que tem menor variação, né? Então, dependendo, logicamente, das características, a gente tem certo nível de flexibilidade em relação a identificar animais com possíveis problemas de identificação de lote de manejo ou possíveis problemas de tipeio, né, da informação. Né? Até entrando nesse assunto de características reprodutivas, tem uma pergunta aqui do Lucas Camaripano. Ele mandando um abraço para você, para o doutor Ageu. Obrigado por estar assistindo, acompanhando a nossa live aí. Luiz, pergunta assim, no caso de grupos contemporâneos onde haja grande participação de produtos de FIV, quais informações desses animais FIV poderão ser trabalhadas no programa, professor Ageu? Ou professor Fernando, desculpa. Ok. No caso de animais FIV, né, digamos, um animal FIV, em realidade, o grande problema que temos, né, com a informação do animal FIV é que a característica que estou avaliando, digamos, tem um componente genético maternal, né? E se a gente tem identificação da mãe genética e da mãe ambiental, né? A mãe ambiental seria a receptora. Agora, em relação a se esse animal FIV tem informação, né, dado fenotípico, digamos, a definição do lote de manejo, tudo que a gente está falando vale tanto, né, para animais FIV como não FIV, né? No caso de animais FIV, se a característica que estou avaliando, digamos, não tem efeito maternal, né? Por exemplo, vamos pensar em peso aos 15 meses, né? Ou stayability, né? Por exemplo, temos todo o manual, né? Que o Ageu comentou sobre as recomendações do lote de manejo, definição de grupo contemporâneo, digamos, é independente da biotecnologia reprodutiva, né? É só para corrigir que essa pergunta, professor, foi da Fazenda Hebron.
do Luiz, ele pergunta nas características reprodutivas, como manejar as fêmeas na IATF monta natural. Usa grupo de manejo ou contemporâneo? Para avaliar qual característica? Reprodutivas. Na verdade, no caso de, por exemplo, das características reprodutivas, que a gente define como as características que são avaliadas na NCP, como stability, PAC, idade de primeiro parto, PP30, essa informação sobre o lote, digamos, se o animal é FIV ou não FIV, né? No caso de uma fêmea ser doadora, digamos, ela não tem informação, digamos, na avaliação, por exemplo, da característica STEI, essa fêmea não entra, né? Porque, em realidade, essa fêmea não está parindo, né? Agora, a informação do lote da monta, né? Essa informação de lote, né? Geralmente entra, assim, na definição quando a fêmea pare, né? Logicamente. Ou seja, a primeira questão é que a fêmea deve expressar o fenótipo, né? O animal deve expressar o fenótipo para, digamos, me preocupar com a questão do lote de manejo. E que a gente podia falar um pouquinho quais aspectos técnicos são importantes a serem levados em consideração na formação dos lotes de manejo dos grupos contemporâneos, professor? Bom, o Argel já comentou, né? Adiantou alguns pontos aí. Primeiro que o grupo contemporâneo, o lote de manejo, digamos, depende da característica, certo? Ou seja, quando características que são avaliadas mais cedo, né, na vida animal, como peso de nascimento, peso de desmama, geralmente os lotes de manejo são maiores e, consequentemente, os grupos contemporâneos não são tão subdivididos, né? Diferente das características que são medidas mais tardiamente, né, na vida animal, que geralmente os grupos contemporâneos tendem a ser menores, né? O segundo aspecto é em relação ao tamanho, né? Aí o Argel já adiantou que tem um trabalho, né, do professor Henrique, né, o professor Henrique da Unesp, que ele mostra, né, inclusive utilizando dados da NCP, que o tamanho ideal seria de grupo contemporâneo, né, seria um tamanho ideal de 30 animais, né, e um mínimo em torno de 15. Logicamente que existem características, né, que a gente não consegue esse mínimo, né, por isso quando a gente avalia, digamos, a estrutura, né, de uma base de dados para fazer uma avaliação genética, não importa, digamos, ver que proporção, por exemplo, de grupos contemporâneos pequenos, né, grupo contemporâneo com menos de 8, 10 animais estão presentes, né? E logicamente, a forma, digamos, a primeira, digamos, primeiro passo, digamos, que a gente tem que ter em uma fazenda para definir de forma correta, né, o grupo contemporâneo, ou nos ajudar, digamos, a ter esses grupos contemporâneos numerosos, essa estação de monta, né? Então, na medida que a gente consegue concentrar a estação de monta, digamos, eu vou ter minhas parições bem concentradas e, logicamente, isso vai me permitir, digamos, ter lotes de manejos grandes, né? E com menor variabilidade ambiental, né? Ou seja, os grupos, isso vai acarretar, digamos, lotes de manejo de maior tamanho, grupos contemporâneos de maior tamanho, melhor, digamos, avaliação de meus animais, seja pela melhor comparação, né, que vou realizar dos animais dentro do grupo contemporâneo, como a comparação entre animais de diferentes grupos, certo? Uma segunda questão, que é também relevante, é em relação ao número de touros diferentes dentro de um grupo contemporâneo, né? Touros com progênie e formação, né? De nada me adianta ter em um grupo contemporâneo animais que são filhos do mesmo touro, né? Porque, em realidade, vou estar comparando branco com branco, né? Então, o ideal é que, dentro de um grupo contemporâneo, a gente tenha, né, no mínimo, né, 3 touros, né? Também, digamos, de nada me adianta, por exemplo, ter na minha fazenda somente grupos contemporâneos, ou seja, ter nos meus grupos contemporâneos apenas touros, né, que aparecem na minha fazenda, né? Porque, em realidade, o interesse é não somente comparar os animais dos grupos contemporâneos da minha fazenda, sino também comparar os animais da minha fazenda com animais de outra fazenda, né? Exatamente. Então, a gente precisa utilizar, né, o que se usava muito em gado de leite, né, os touros de referência, né, que são touros, animais que me permitem, né, que tem progênies, né, diferentes, progênies, né, em diferentes
rebanhos, né, e me permite fazer uma comparação mais confiável, né, entre animais de diferentes rebanhos. Então, aí até cabe destacar, né, citar o teste de progênie da NCP, que além, digamos, do objetivo ser avaliar animais jovens, permite uma grande conectabilidade, né? Quando são feitos, né, trabalhos de pesquisa, ou mesmo a própria avaliação genética, digamos, essa amarração, né, que existe entre os grupos contemporâneos, que é consequência, digamos, dos mais de 30 anos do teste de progênie, me permite, digamos, ter uma avaliação de alta confiabilidade, né? Somente que está terminando, duas perguntas que comentaram que fizeram para o Argel. Em relação, no ano passado, a gente fez fizemos um trabalho de avaliar, digamos, o impacto, digamos, de a gente reduzir os grupos contemporâneos pequenos. Né? Grupos contemporâneos pequenos, estou falando de grupos de contemporâneos de menos de 8 animais. Quando a gente faz uma concatenação, que o Argel comentou, digamos, de não, muitas vezes, ser um pouco mais flexível nessa definição dos lotes de manejo, a gente pode ter um aumento na acurácia em alguns animais até de 20 pontos, no caso de peso, certo? Então, é muito importante, digamos, porque a gente tem quantificado esse impacto, digamos, que a gente pode, somente por mudar a definição do grupo contemporâneo, ganhos em acurácia, em alguns animais até de 20 pontos. Né? Quando esse animal estava antigamente sendo avaliado num grupo pequeno, agora está avaliado num grupo contemporâneo maior, podemos ter um ganho, digamos, muito grande na acurácia dessa avaliação. Isso também, Lilian, só para terminar, muitas vezes, digamos, a NCP, né, as avaliações da NCP são muitas vezes criticadas, né, por a alta acurácia, né, que os animais genotipados têm, mas, sinceramente, esse fruto, né, da acurácia em alguns animais genotipados, aumento na acurácia, em realidade é resultado da boa conectabilidade que existe entre os grupos contemporâneos, certo? Então, se eu tenho grupos contemporâneos pouco amarrados, o ganho da acurácia que eu vou ter com a genotipagem vai ser muito baixo. Isso é fato. Ótima observação. Eu agradeço muito e peço desculpa, tem várias perguntas que eu queria fazer, tem perguntas aqui que as pessoas fizeram que infelizmente a gente não vai conseguir responder, né? Mas eu quero agradecer. Uma parte 2, né? Lotes de manejo do grupo contemporâneo, parte 2. Sempre tem assunto para isso, né? E agradecer muito mais uma vez pela sua disponibilidade, professor. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado, Lilian. Um abraço a todos. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, eu quero dar uma boa noite a todos, agradecer pela participação. Infelizmente, nosso tempo está acabando, né? Daqui menos de um minuto a live vai ser encerrada. Então, acompanhe a NCP, vocês vão ver todas as lives que estão programadas, a gente sempre anuncia lá. Então, uma boa noite a todos, um grande abraço, tá? E daqui uns 15 dias a gente divulga aí mais uma próxima live com um assunto interessante para vocês. Sayonara, arigatou gozaimashita, uma boa semana para todos, um grande abraço e as dúvidas nós vamos responder e mandar a resposta diretamente para cada um. Muito obrigada e boa noite.